cientista e a inovação. Para tratar desse tema, temos a presença hoje em nosso estúdio do professor Dr. Elson Longo. O professor Elson é pesquisador da Unesp e coordenador do Instituto Nacional de Nanotecnologia, que é um instituto financiado pelo CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa, e pela FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O professor Elson é químico e também doutor em Química pela Unesp. Tem uma vasta experiência na área de materiais, tanto nacional como internacionalmente. É uma satisfação tê-lo conosco para discutirmos um pouco as questões da inovação e aproveitar um pouco da experiência do professor para aqueles que estão nos assistindo e entendam melhor essa temática. Muito obrigado, agradeço o convite. O CEPOF inova, cria e está fazendo um trabalho muito importante de esclarecimento à população da interação da universidade e as empresas. A universidade tem que traduzir o seu conhecimento em produto, isto é, gerar melhor renda para o nosso país. Agradecemos muito a presença, professor. Então, para iniciar então essa nossa conversa, eu gostaria que o professor nos falasse um pouco sobre a percepção que o professor tem hoje, por essa experiência muito importante na área científica brasileira, um pouco lá do começo, quando o professor começou a trabalhar na universidade, e hoje, com essa questão da inovação sendo uma temática muito importante para o país, como que essa percepção mudou? Lá no começo o professor pensava em inovação, ou era uma visão mais acadêmica, e hoje como isso se dá? Para a gente depois discutir um pouco a evolução. Certo. Sempre nós pensamos que o conhecimento tinha que se traduzir em alguma coisa para a sociedade. Mas no começo, sendo sincero, não sabia como fazer, porque nossas escolas não ensinaram o quê? Nós devemos fazer a pesquisa e devemos fazer recurso humano, fazer com que o recurso humano seja mais competente possível. Isso aí que nós aprendemos. Se bem que isso tem um pouco da questão cultural, né? Naquela época, vamos pegar 2 décadas atrás, por exemplo, a gente estava construindo ainda essas capacitações na área científica, né? Uma questão cultural e, ao mesmo tempo, de falta de... Eu sou de 4 décadas atrás, não é de 2, é 4. Nós, quando a Universidade Federal de São Carlos foi implantada aqui em São Carlos, graças às ideias do professor Sérgio Mascarenhas, o pessoal falou, por que será que vai se colocar um curso de materiais em São Carlos? Não existe curso de materiais em nenhum lugar do país. Então se montou a Universidade Federal de São Carlos com 2 cursos, o de Engenharia de Materiais e de Ciências, e que depois se transformou em Biologia. O de Engenharia de Materiais foi muito bem criado, por quê? Porque trouxe pesquisadores do mundo inteiro, e aí que foi colocada a semente da transformação do conhecimento em renda para a população. Isto é, aquilo que era feito na universidade se transformasse em produto. E uma série de empresas que não estavam no nosso país vieram, graças à formação dos engenheiros de materiais. O próprio curso tem um projeto pedagógico inovador. Eu me esqueci de dizer àqueles que nos assistem que o professor Elson Longo também é professor emérito da Universidade Federal de São Carlos. Então, essa história da Universidade Federal, que começa praticamente com o curso de Ciência e Engenharia de Materiais, já tinha uma inovação no curso de Engenharia de Materiais, né, que levava o aluno a trabalhar na empresa, já tinha uma concepção diferente. Sim, a concepção do estágio era completamente diferente. Não era aquele estágio que o aluno ia lá passar 6 meses no local. Não.
ele ia com um projeto para a empresa. Então, no quarto ano, todos os alunos de materiais estavam empregados. Foi um negócio extremamente inovador que houve em São Carlos. E com isso as empresas começaram a gravitar em torno de São Carlos. E você sabe muito bem, hoje em dia, quando se tem problema de materiais, qual é o local que se procura? É São Carlos. São Carlos, Universidade Federal. Uhum. Então, e nessa evolução, lá a percepção, então, se falava muito pouco em inovação, né, professor? Sobre empreender, sobre relacionamento com as empresas. A Universidade Federal, através do curso de Engenharia de Materiais, começou esse processo. Mas, de maneira geral, na comunidade universitária, era... A comunidade, mesmo na Universidade Federal de São Carlos, era crime ganhar dinheiro com a indústria. Isso era criminoso quem trazer faz. recursos para os laboratórios, para as pesquisas. Não, trazer recursos tudo bem, mas as pessoas viam quem trabalhava com a indústria como uma pessoa que era mercenária, que não estava cumprindo a parte acadêmica, e sim prestando serviço para a indústria. E você sabe que isso aí é falso, né? Porque quando nós temos a parte de extensão é uma parte muito importante, que é justamente a parte da interação com as indústrias e com a comunidade de um modo geral. Então, o pessoal de psicologia, pedagogia, interage com a comunidade de uma forma. O engenheiro, químico, físico, ele vai interagir de uma forma completamente diferente. Ele vai interagir com a indústria. Ele vai criar novas condições de pesquisa e de conhecimento na indústria para a indústria ficar mais competitiva. Isso que é importante. Então, o professor foi um dos pioneiros desse processo, junto com o professor Milton Ferreira de Souza, junto com o professor Jarbas Castro e outros que começaram essa interação com as empresas, começaram criando as empresas, o que foi um período muito difícil, acredito. Eu vejo o professor Nilton, o professor Jarbas, como empreendedores. Eles foram pessoas que estavam na universidade e a sua inquietude falou, olha, para o Brasil crescer, nós temos que montar uma indústria e essa indústria ser uma indústria de ponta e sem dinheiro, sem condições, eles foram para frente e criaram indústria. Eu fui um sujeito mais humilde. No meu lado, eu procurei interagir com a indústria, fazendo com que a indústria tivesse melhoras e fosse mais competitivo. Até o momento que surgiu a oportunidade de nós interagirmos com a Companhia Siderúrgica Nacional. Porque a Companhia Siderúrgica Nacional, nos anos, final de ano dos anos 80, ela estava praticamente falida. E os queimadores cerâmicos tinham um problema e os japoneses vieram e falaram, ó, vocês têm que desativar todos os queimadores cerâmicos. Então, o pessoal da CSN ficou apavorado e que vieram, tem materiais em São Carlos. Queimadores cerâmicos, queimador cerâmico, queimador cerâmico é um prédio mais ou menos de uns 20 andares, que é um bloco, aonde a gente aquece o ar a uma temperatura de 1.500 graus e bombeamos esse ar quente para o alto forno. E no alto forno é que a gente junta óxido de ferro e carbono e esse ar quente e obtém o gusa, que é o ferro líquido, que em seguida nós vamos variar o teor de carbono dele e transformar em aço.
E esse prédio, então, é revestido todo de cerâmica? De cerâmica, de sílica. Então era revestido totalmente de sílica. E a ideia do japonês, então, era derrubar tudo. Os quatro. Porque eles falaram que era um problema de propriedade mecânica. Nós subimos lá em cima, porque os queimadores estavam trepidando, estavam com problema de cair tudo. Nós vimos que o queimador estava chorando, lágrima no duro, estava caindo. Daí nós analisamos o que são essas lágrimas. As lágrimas eram silicato de ferro que tem um baixo ponto de fusão. E da onde que vinha aquele óxido de ferro? Da atmosfera da própria usina. E qual foi a solução? Muito simples. Vamos colocar filtro nos queimadores. Quando se colocou filtro, parou a choradeira e os queimadores duraram ainda mais 8 anos. E a CSN saiu do seu impasse. E depois teve uma outra continuidade desse projeto, que foi a utilização do... Nós estamos há 20 anos com a Companhia Siderúrgica Nacional. Inclusive, esse ano, eles deram uma placa comemorativa aos 20 anos de interação entre o nosso grupo lá, porque todo ano nós conduzimos em torno de 4 a 5 projetos. E os números dados pela CSN, nós já demos um retorno anual de 120 milhões de dólares. Então, vocês veem, interagir com a universidade, além de aproveitar o conhecimento, gera renda, gera competência. Isso que é importante da interação entre a universidade com as empresas. E esse processo que continua, quando o professor fala nós estamos interagindo, isso significa um grupo multidisciplinar, envolvendo químicos, engenheiros, como que é essa? O nosso laboratório é multidisciplinar. Nós temos matemáticos, físicos, químicos, engenheiros, biólogos. Então, é como fosse um zoológico, concorda? Mas um zoológico do conhecimento. Então, é evidente que quando uma pessoa de odontologia chega ao nosso laboratório, tem que ter pessoas que entendam um pouco de biologia. E ninguém vai largar tudo que ele já fez até aquela hora para começar a entender de biologia. Então, nós temos que ter gente que entenda para os projetos andarem de forma competente para frente. Essa capacitação multidisciplinar é que acabou dando a possibilidade da criação do Instituto Nacional, penso, não? Sim. Porque essa multidisciplinaridade é fundamental, né, professor? Nós sempre trabalhamos com essa parte. Você lembra, muito claro, o primeiro projeto do Banco do Brasil, que ampliou o nosso prédio, foi você que monitorou, foi você que analisou e acompanhou o tempo todo. Lembra muito bem disso aí. É uma satisfação ver o... Era um projeto CSN, né, Companhia Siderúrgica Nacional, Universidade Federal de São Carlos. E você estava lá já pensando na transformação do conhecimento em renda para a população, em criar melhores condições para a população brasileira. Isso que é importante e que deve ser ressaltado. Muito obrigado. Viu, professor, nessa questão da evolução, então, a CSN é um caso fantástico de geração, o conhecimento gerando produtividade para a empresa, uma empresa importante para o país, numa área que o país domina, uma tecnologia fundamental, ajudada pela universidade. E outras áreas que foram depois... Vamos lá pensar em alguns exemplos. Por exemplo, Pedreira é uma cidade que tem pequenas e microempresas. E nós já estamos lá há 4 anos.
Quando nós chegamos em Pedreira, a competência artística, porque eles fazem cerâmica artística, a competência artística era indiscutível, mas a competência cerâmica era de dar dó, porque eles perdiam cerca de 30%, 40% de sua produção, por falta de metodologia, por falta de conhecimento cerâmico. Técnico e de processo. Técnico e de processo. Nós sempre começamos como controlar a matéria-prima, porque, via de regra, toda empresa ela procura resolver os seus problemas de processo. Processo. Isso é falso. Isso é falso. Processo não é um elemento importante. O elemento importante é conhecer a indústria como um todo, inclusive o gerenciamento da empresa. Tem que saber como gerenciar uma empresa. E a maior parte das pequenas empresas não sabe gerenciar. Ele sabe, entra uma quantidade X de dinheiro e ele tem um gasto Y. Se é negativo, significa que a empresa não vai indo bem. Se é positiva, a empresa vai indo bem. Falso? Falso. A gente começa por aí. Você tem que gerenciar bem a sua empresa. Tem que controlar a matéria-prima. Em seguida, nós vamos no processo. E depois de tudo isso, que nós vamos pensar em como nós vamos inovar dentro da empresa. Certo? Então, nós primeiros tiramos o pé de barro da empresa para depois ela andar com segurança, com firmeza e ter possibilidade de ser competitiva. Porque não adianta nada a gente resolver problemas pontuais que não têm significado nenhum na empresa. Uma empresa, para ela ser forte, saudável, ela em todos os setores ela tem que andar bem. O setor da inovação, o setor do controle da matéria-prima, o setor de processo e o setor de recursos humanos. As pessoas têm que ser tratadas com dignidade. Se as pessoas não são tratadas com dignidade, elas não vão fazer aquele produto de forma digna, competente. Uhum. Professor, me dá a impressão que na área de cerâmica, tanto na cerâmica artística, que nós temos como exemplo não só Pedreira, como também Porto Ferreira. Porto Ferreira, que também nós tivemos em Porto Ferreira. E na cerâmica de revestimento, também na região de Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Rio Claro, a questão da matéria-prima é fundamental, porque a matéria-prima vem da natureza e depende de onde a gente retira essa matéria-prima, ela tem uma composição, né? Exatamente, exatamente. E o que a gente tem que solicitar para as mineradoras é sempre um produto que seja constante. Porque aí o processo se desenvolve. Se desenvolve normalmente. Por que acontece? A pessoa compra argila. Mas que tipo de argila? Tem que ter um padrão. Se não é padronizado, significa que você está comprando não importa o quê. Tá certo? Então você tem que ter um controle muito grande. Você tem que saber aquilo que está comprando para você ter o controle do seu processo. Senão você não tem controle do processo. Eu fico imaginando aqui, se a gente pega uma matéria-prima, dependendo da fonte da matéria-prima, lá no processo de queima, de curar o material cerâmico, ele poderá, o tempo de queima, a composição e a capacidade de ter um produto padronizado também. Não, varia tremendamente. E daí o que acontece? O que destrói qualquer empresa são as perdas. As perdas. Quer dizer, um dia ele obtém 100% o produto. No outro dia ele está perdendo 20%, 30%, 40%. O que acontecia lá em Pedreira. O pessoal um dia produzia de forma excelente. Baixou a temperatura como hoje, era terrível, porque eles não tinham controle do processo. Não tendo controle do processo, qualquer variação de temperatura influi
na empresa. Isso é um absurdo. É um absurdo. Então, o processo tem que ser independente do meio ambiente. Independente da matéria-prima que está chegando. Porque a matéria-prima, se é uma matéria-prima bem standard, ele não vai depender. Você entendeu? Porque, de acordo com a umidade, qualquer material cerâmico, de acordo com a quantidade de umidade que ele tem, ele varia tremendamente. Então, você tem que ter esse controle. E, via de regra, ninguém tem esse controle de quanto de água existe na matéria-prima. Professor, com relação, para a gente depois passar para um outro segmento de materiais, na questão da cerâmica, como que está o Brasil hoje em termos de capacidade produtiva comparativamente ao resto do mundo e também na questão da qualidade? Nós estamos próximos dos grandes produtores, aqueles que produzem bastante e também que produzem com qualidade? Olha, vamos lá por etapa. Por exemplo, como nós falamos, cerâmica artística. Quem não tem um bibelô na sua casa? É uma cerâmica que é altamente vendável. Nós temos 2 setores muito fortes aqui, que é Porto Ferreira e Pedreira. Esses 2 setores... No Brasil, só esses 2 lugares? Ou teríamos outras cidades? Existe... Olha, isso aí nós já demos cursos para mais de 200 locais do nosso país. De cerâmica artística? De cerâmica artística que, quando o presidente da República era o professor Fernando Henrique, ele fez um projeto artesão. E nós participamos ativamente com os nossos alunos, mostrando para o artesão que ele deveria continuar fazendo do mesmo jeito que ele fazia. A nossa contribuição era para melhorar a propriedade mecânica das peças, porque a gente não exportava uma peça de artesanato. Por quê? Porque o fulano punha na mala, ela decompunha, né? Então, ninguém ia comprar. Hoje em dia, o Brasil é altamente exportador de cerâmica artística artesanal, em função desse trabalho que nós fizemos. É necessário fazer mais? Sim, esse trabalho deveria ter sido continuado, mas não foi. Então, o nosso laboratório não tem recursos para viajar o país e dar curso, ficar no hotel e etc. Como nós estamos falando aqui agora há pouco sobre difusão. Estão pedindo de forma veemente os órgãos financiadores que devemos fazer difusão. Qualquer coisa que se faz, as pessoas têm que receber. E receber de forma digna. Salário digno. A maior parte hoje em dia que trabalha nas universidades fazendo a parte de difusão, faz porque são heróis. Então, eu acho que enquanto a gente está trabalhando com herói, a gente está trabalhando de forma amadorística. Para ser profissional, nós temos que pagar muito bem, daí nós podemos exigir bastante. Agora, se você não paga bem, você tem que aceitar aquilo que a pessoa faz. Por quê? Porque você tem que fazer aquilo e não tem dinheiro. Como que você se resolve o problema? De forma amadorística. O Brasil é um país muito amadorístico. Muito amadorístico. O momento que nós chegamos em Santa Gertrudes, como você falou, na Rio Claro, etc., e se montou um sistema de controle de qualidade rígido, mudou completamente o processamento e foi-se analisar de forma correta o tipo de argila que era feito o revestimento cerâmico. São Paulo passou do 4º produtor de cerâmica de revestimento do país para 1º produtor e 2º produtor do mundo. Então, isso aí é fato concreto. Quanto de recurso, quanto de imposto
o estado de São Paulo começou a arrecadar uma coisa extremamente simples. Você viu que, vamos lá, ver a matéria-prima como ela é, vamos pôr um processamento correto, acabou. Uma indústria não tem muito segredo. Agora, é isso em termos de volume, em termos de qualidade? De qualidade, o Brasil é competitivo com os dois países maiores produtores que estão ali sempre discutindo com o Brasil, que é Espanha e Itália. Em termos de qualidade, né? Porque quantidade deve ser a China, imagina, pelo não, tamanho a China dizem que é o maior produtor do mundo de cerâmica, qualquer tipo de cerâmica. Tá. Mas esses números não são conhecidos. Então, os números conhecidos hoje em dia é que a Espanha é o maior produtor, o Brasil é o segundo, a Itália hoje está em terceiro lugar em produtividade. Depois nós temos lá uma série de países que estão muito distantes, porque não tem argila de qualidade. Lógico, tem que importar argila, então não é competitivo no mercado internacional hoje, que é um mercado muito complicado para competir. Tem que ter bons produtos e bons preços. Professor, mudando um pouco agora da área de materiais aí cerâmico para outras áreas, por exemplo, plástico e outros novos materiais, qual tem sido a atuação do Instituto Nacional de Nanotecnologia e também a experiência do professor na área de materiais em si, não somente na escala nanométrica, mas também trabalhando com os materiais um pouco mais numa escala métrica, enfim, numa escala um pouco maior? Qual tem sido as perspectivas e as experiências que o professor poderia nos apresentar? Nessa escala, nós demos uma contribuição muito forte para a área de refratários. Como nós trabalhamos com a indústria siderúrgica, nesses 20 anos, nós mudamos totalmente o tipo de refratário que era utilizado pela usina siderúrgica brasileira. E que ocorreu com isso? O Brasil ocupava uma posição, vamos lá, entre oitavo a nono lugar em produção de aço. Que ocorreu? Nós temos refratários muito bons, nós temos competência de fazer aço muito bom, e o Brasil está comprando as usinas siderúrgicas do mundo. Hoje em dia, por exemplo, a Gerdau tem indústrias nos Estados Unidos e na Europa. A CSN tem indústria na Europa e Estados Unidos. E nós estamos dominando esse mercado porque nós temos uma grande competência. E partiu do quê? Dos refratários, porque os Estados Unidos e a Europa falaram, refratário não é uma coisa importante, é um material de terceira escala. E como que você pode produzir metais sem ter bons refratários? E isso aí é importante. Cada vez mais nós estamos avançando nessa área, porque você sabe aquela história, é uma corrida. À medida que você tem um passo à frente do seu concorrente e você mantém esse passo à frente, o seu concorrente não chega perto de você de forma nenhuma. Hoje em dia, a China vem aprender como fazer refratário aqui no Brasil, em função da nossa competência. Essas inovações, professor, têm sido inovações incrementais, que melhoram um processo já existente, ou inovações radicais, mudança do paradigma do setor? Na indústria siderúrgica foram radicais, porque quando nós chegamos, e é coisa do segundo ano de química, todo o processo era feito com um refratário sílico-aluminoso. E todo sistema siderúrgico é sistema siderúrgico de que tipo? É básico.
Então, eu tinha um refratário ácido com um material básico. Isso aí era a gente jogar um material que vai comer o refratário. E qual foi a diferença? Nós mudamos totalmente o refratário para ser refratários básicos. De sílico aluminoso, nós pusemos um refratário de magnésia carbono ligado a silicato de carbono com alumínio, com sílica, refratário totalmente diferente daqueles que eram utilizados normalmente. Normalmente no Brasil ou até inclusive no mundo. Então, uma inovação. Por isso que também... o Brasil evoluiu enormemente. E nós temos minas enormes de magnésia, isso aí nos tornou altamente competitivos nessa área. Professor, mudando um pouco agora para uma atuação mais atual, mais recente do professor, na coordenação dessa equipe grande do Instituto Nacional de Nanotecnologia, qual tem sido a direção desse instituto? O que vocês têm pesquisado? O que tem surgido empresas dessas pesquisas? Existe interação com outras empresas? Como que tem a nossa atuação nessa área da transformação do conhecimento em produto, nós trabalhamos com empresas grandes em que nós fazemos pesquisa básica para termos produtos em carteira para ver a evolução que existe no mercado e, de acordo com a evolução do mercado, lançar esses produtos. Então, são indústrias como a Dow Química, que nós trabalhamos em catalisadores com eles. Catalisadores para a indústria... Dessa linha de nanométricos? Nanométricos que se utiliza muito pouco hoje em dia. Agora, nós estamos fazendo porque nós sabemos que no futuro a petroquímica, não do Brasil, mas do mundo, vai exigir novos tipos de catalisador. Catalisadores que sejam mais eficientes e com ótimos resultados. Então, o professor Edson Roberto Leite, ele vive, dorme e come esse tipo de coisa. E, inclusive, nós temos uma interação muito forte também com a Petrobras nesta mesma linha. Tá Catalisadores, certo? para aquele que nos assiste, que talvez não tenham a definição, catalisador é como eu poderia explicar um catalisador? Vamos começar pela natureza. Na natureza, nós temos as plantas, elas utilizam CO2, água e luz. E tudo é catalisado na planta. Ela tem uma série imensa de catalisadores. O que significa isso? Com o catalisador, eu tenho uma reação química a baixa temperatura, porque eu não posso... Uma reação que ocorra a 200 graus, eu queimaria a planta. Então, a planta tem que trabalhar na temperatura ambiente. Então, eu abaixo a temperatura, abaixo a pressão e obtenho o mesmo rendimento que eu teria a 200 graus. A natureza é especialista em catalisador. Por exemplo, todo dia, a esterinoprotease que nós temos nos intestinos transformam a carne que a gente come em aminoácidos, né? Para a gente poder fazer novas proteínas. Então, um catalisador é um material que dá melhores condições para uma reação química em termos de temperatura e em termos das reações serem mais efetivas. E participam da reação, mas não são consumidos na reação.
E para a indústria é uma coisa fundamental. É fundamental. Porque A indústria petroquímica funciona 100% na base de catalisadores. Cada vez mais se exigem catalisadores mais eficientes. Então, essa é uma área, catalisadores. A outra... A outra área é produtos que sejam bactericidas, porque em todo lugar que está, por exemplo, nessa mesa aqui, está cheio de bactérias, né? Eu estou cheio de bactérias. Então, nós temos que, para ter um ambiente melhor, nós temos que, pelo menos, diminuir a ação das bactérias. Uma pessoa que vai tomar uma água num bebedouro, uma água chamada potável, depois de 2 horas que essa água está no bebedouro, ela já tem bactéria. Então, nós temos desenvolvido com a Nanox, que é uma empresa de nanotecnologia, catalisadores de óxido de estanho que eliminam as bactérias da água e a água fica potável por 24 horas. Isso aí é algo extremamente importante. E, inclusive, nós estávamos conversando agora há pouco com o pessoal de odontologia para nós utilizarmos essa mesma tecnologia para prótese. Porque a pessoa faz um implante ou coloca um dente novo, as bactérias estão ali com garfo e faca para comer o sujeito e causar inflamação, etc. Tal. Se tem ali um elemento bactericida, nós não vamos ter a necessidade nem de tomar antibiótico que destrói a nossa flora, ataca o nosso sistema e não vamos ter problema de inflamação. Então, o objetivo é a gente obter materiais bactericidas. Outra coisa são os cosméticos. As mulheres gostam de ficar bonitas e é ótimo isso aí. Então, nós trabalhamos na caracterização dos materiais cosméticos. De que forma? Quando se compra um material por exemplo, para o cabelo, a pessoa pensa assim, eu quero hidratar o meu cabelo. Para hidratar o cabelo, precisa que a água participe ativamente do fio de cabelo, não é verdade? Então, nós fazemos uma análise e vemos que o produto retém realmente a água no cabelo. Eu quero um cabelo mais brilhante. Nós vamos fazer medidas, que são físicas, para mostrar que o cabelo vai ficar mais brilhante. Da mesma forma, protetores solares. Então, uma série de produtos da indústria de cosméticos são analisados no nosso laboratório. E nós temos uma empresa spin-off que interage com todo esse setor. Inclusive empresas fora do país, de altíssimo nível, vêm fazer as suas experiências aqui no nosso laboratório. Então, vocês estão na linha de frente, na vanguarda desse conhecimento. Pelo fato seguinte, é que as pessoas utilizavam formas não corretas para analisar o desempenho dos cosméticos. Por exemplo, juntava 40 mulheres que iam fazer o teste, elas usavam e daí eles perguntavam, como que está seu cabelo? Ele está mais hidratado, está melhor? Então, se dessas 40, 80% aprovava, era um produto aprovado. Então, nós demonstramos que em casos que deu 100% aprovado, o produto não servia absolutamente para nada. O que era importante nessa história? Era a pessoa que estava lá presente, que ia contar as vantagens do produto, a pessoa ficava toda entusiasmada e ela sentia essa vantagem do produto. Quer dizer, era algo
emocional, não racional. Nós mostramos que é necessário medidas físicas para que nós tenhamos certeza que o produto vai ser bom. Muito interessante. Professor, vamos abordar uma questão para a gente caminhar para encerrar a nossa conversa. Uma questão fundamental, que é a questão, o cientista deve empreender? Como que fica essa questão de ser cientista, de empreender também, se relacionando com as empresas de uma forma mais proativa, ou talvez criando uma nova empresa e permanecendo como professor? Quer dizer, como é que eu vejo? A gente não pode ser pesquisador e empreendedor. É o meu ponto de vista. Por quê? Porque um pesquisador, ele tem que comer, dormir a sua pesquisa. Senão, ele não desenvolve o conhecimento. Agora, um pesquisador que tem algo que ele vê, que ele pode transformar esse conhecimento em renda para a população, e ele vê que ele tem uma competência de montar um negócio. Quando eu falo competência de montar um negócio, não é só fazer o produto. Alguma coisa é produto somente quando ele é vendido. Você pode fazer a melhor coisa do mundo, se não vende nenhum, não é um produto. É algo muito bonito, mas não é produto. Então, produto é aquilo que o mercado consome. Então, a pessoa tem que ter um perfil completamente diferente daquele sujeito que esquece de pagar a conta da água, esquece o dia do seu aniversário. Esse sujeito não pode ser empreendedor. E a maior parte das pessoas que fazem ciência e a fundo, as pessoas, por exemplo, hoje, eu andei esse quarteirão umas 4 vezes para achar que eu já tinha vindo aqui, né? Vocês entenderam? Então, realmente, quando eu cheguei aqui, eu estava pensando em outra coisa. Quando eu vim para cá, eu estava pensando em outra coisa. Não estava pensando fisicamente como eu ia chegar aqui. Agora, o empreendedor tem que comer e dormir como eu vou ganhar grana, como eu vou ganhar dinheiro, como eu vou vender meu produto. Então, ou é pesquisador ou é empreendedor. Esse é o meu ponto de vista muito particular. Uma coisa que a gente tem discutido com relação a essa questão, né, no Brasil, e aqueles envolvidos com o estudo do empreendedorismo de base tecnológica, e também essa questão do cientista empreender, é que no grupo, talvez o professor possa nos esclarecer a respeito disso, o líder da pesquisa, o cientista que está liderando, ele poderá perceber no seu grupo esse indivíduo, né, que tem esse perfil empreendedor, e aí estimulá-lo. Sim, isso aí nós já fizemos muito, porque saíram vários alunos nossos, são spin-off, tem empresa, estão ganhando 10 vezes mais que eu ganho por mês. Ótimo, excelente, tem que ser assim. Isso aí o professor sente, porque é aquele fulano inquieto que ele quer não somente fazer a pesquisa, ele quer que aquela pesquisa dele se transforme num produto, isto é, ele quer vender aquela pesquisa no mercado, ele quer transformar aquilo lá algo que o mercado vai consumir, tá certo? Então, a gente fala, ó, você tem que montar a sua firma. Então o cientista tem um papel fundamental nesse processo, né? Que é o processo de estimular esse empreendedor. Certo, mas quando nós estamos trabalhando com ciência, produto de ponta, produto radical, tá certo? Que é algo completamente novo. O professor tem medo de perder um componente, um cientista do grupo, um pós-doutor, um doutorando, que
que toma a decisão de abrir uma empresa? Porque eu imagino assim, alguns cientistas talvez falem, não, eu quero que o cara fique aqui porque ele produz muito, ele tem, e ele está querendo abrir uma empresa, eu vou tirar isso da cabeça dele. Qual é a atitude do professor? Vai, cria que eu te apoio, coloca a palma da mão no ombro dele e apoia, ou deixa ele decidir sozinho? Eu vou pegar, de um modo geral, e meus alunos que estão me ouvindo aqui agora conhecem. Eu sempre digo para o meu aluno, quando ele vem com qualquer que seja a proposta, eu falo, o que é bom para você é bom para o laboratório. Isso é a filosofia do nosso laboratório. E também nosso laboratório tem uma frase que nós copiamos do presidente. O presidente falou fome zero. Não é verdade? Nós falamos desemprego zero. Nós queremos, para o laboratório ser competente, ele tem que ter todos os seus alunos empregados. Esse é um laboratório competente. Não é só fazer uma ciência de competência. É fazer também pessoas que sejam competentes e estejam no mercado. Isso é importante para o laboratório. Ótimo. Professor, nós estamos com o tempo se esgotando e eu gostaria de, nesse último momento, nessa última intervenção do professor, que nós temos com certeza técnicos nos assistindo, alunos do curso técnico, alunos universitários, potenciais empreendedores, que é o nosso objetivo, é transferir esse conhecimento, essa capacidade científica daquele que nós estamos entrevistando para que eles possam se espelhar. Qual seria o recado para esse público com relação de um cientista renomado como professor, para esse pessoal que está vindo, que está pensando em empreender, seja desenvolvendo uma atividade científica na universidade, seja na empresa? É prazeroso tudo isso? A importância disso para o país? Enfim, qual seria o recado que o professor deixaria para eles? Eu vejo que ser empreendedor é algo muito interessante e importante para o país e tudo. Mas eu vejo um ponto que eu sempre ressalto para o meu aluno. Ele vai ter que trabalhar o dobro e, como diz aquela história, ele mata um leão hoje, amanhã ele tem que matar outro. Então, é algo que exige, o empreendedorismo é algo que exige do sujeito muito mais além de que ser pesquisador. Ele tem que fazer o seu produto e ele tem que vender o seu produto, que é o principal. E a inovação, nesse sentido do empreendedorismo e da inovação, a inovação está em pensar coisas muito longe daquilo que a gente está vivendo, ou efetivamente significa melhorar muito daquilo que está ao nosso lado? Quando fala em inovação radical, não existe inovação radical. O mundo sempre está aí, a gente ter aquele insight de ver o diferente no antigo. Aí aquele diferente que vai com que as pessoas pensem, analisem de eu vou comprar esse produto, porque ele é diferente. Ele é algo que eu quero para mim. É esse diferente que é importante em termos de inovação. Como o estúdio aqui está muito bonitinho, por quê? Vocês quiseram ser diferentes para vender uma imagem, outra imagem nas reportagens de vocês. Se vocês pegarem as reportagens anteriores e essas, quando vocês mudaram para ser mais competitivos. A razão foi essa. Professor, eu falei da última, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta. A importância que a gente tem hoje no Brasil, esse momento da inovação, dessas instituições como o CNPq, a FAPESP, a FINEP, o BNDES, isso tem sido fundamental tanto para a pesquisa no Instituto Nacional de Nanotecnologia, liderado pelo professor, quanto para as empresas, esse relacionamento e a transferência de conhecimento tecnológico para esse ambiente empresarial? Olha, eu estive recentemente lá na FINEP analisando os projetos em que
estavam distribuindo verbas para uma interação universidade-empresa. E era o pessoal acadêmico. Até hoje existe ainda aquele ranço em que nós não devemos dar, o dinheiro tem que ficar na universidade. Nós não devemos dar dinheiro para a indústria. Ora, se nós queremos que o nosso país se desenvolva, tem que haver, na pesquisa de ponta, um certo investimento. Por exemplo, nosso laboratório, com a Prefeitura de Pedreira, nós estamos fazendo algo que é das origens do homem. A cerâmica artística é das origens do homem. E nós estamos investindo lá e o pessoal de Pedreira está ficando cada vez mais competente, está gerando renda na cidade, a cidade está melhorando. Isso é não só transformação do conhecimento, isso é progresso. Ok, professor, muito obrigado pela vinda até o nosso estúdio para que a gente pudesse bater esse papo. Espero Eu que agradeço tenha sido todos. produtivo. Muito obrigado.